Eu sei que ao longo desse ano nós fizemos muitas orações. Nós fizemos muitas orações com pedidos a Deus. Fizemos algumas orações agradecendo a Deus por respostas que nós tivemos. E se nós pararmos um pouquinho para contar as bênçãos e fazer uma lista das coisas que o Senhor nos abençoou, eu tenho convicção de que a nossa fé, ela se torna mais forte. A nossa fé se torna ainda mais relevante na nossa própria vida. Eu não sei se é o outro microfone aqui, não, está desligado. Eu sei, meus irmãos, que há algumas situações em que nós pedimos um sinal visível de Deus, e algumas vezes nós podemos passar a nossa vida cristã inteira sem ter a clareza de que Deus nos deu sinais visíveis. É claro que algumas orações nós temos muita clareza sobre a resposta de Deus àquilo que nós pedimos. Nós temos um exemplo aqui, o nosso próprio pastor que esteve enfermo esse ano, gravemente enfermo. Nós nos mobilizamos em oração, nós clamamos a Deus, nós esperamos que Deus se inclinasse para nós e ouvisse o nosso clamor, e com toda aquela sucessão de problemas, Deus o abençoou, Deus nos abençoou, e Ele está entre nós. Eu sei que cada um de nós tem a sua própria lista. Eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes que eu tenho uma caderneta de oração. E eu ponho um pedido em cada folha, anoto ali a data, e à medida que eu vou tendo o que eu poderia dizer, sinais de Deus sobre a resposta daquela oração, ou mesmo quando Deus diz não àquilo que estou pedindo, eu anoto que a resposta foi não e que a resposta foi sim. Mesmo coisas que aparentemente são banais ou simples do dia a dia, quando ao final do ano, como fiz essa semana, eu dou uma revisitada nessa caderneta, olhando aqueles pedidos mais distantes, porque algumas vezes eu vou orando, passando uma página, outra página e mais a outra, mas nesse momento eu olhava para tudo aquilo que Deus fez e para tudo aquilo que Deus se manteve em silêncio, que Deus não se pronunciou, que Deus não falou, que Deus não respondeu. Mas em algum momento da minha vida eu já me perguntei assim: Senhor, eu quero ver um sinal visível teu. Eu quero ver, mas ver mesmo, não é aquela expressão que nós temos assim, que vou ver com os olhos da fé. Porque é muito importante, é fundamental, faz parte da nossa perspectiva cristã, do crer sem ver. Do crer e de desejar, o esperar, o aspirar, porque é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas há certas situações que todos nós já vimos e muitas vezes não nos lembramos que é um sinal visível de Deus. E é muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para algo e dizemos assim: isso aqui é um sinal visível de Deus. É Deus falando conosco, é Deus se manifestando a nós. Isso pode aumentar muito a nossa fé. Eu convido os irmãos a estarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 9. Nós vamos ler inicialmente os versos de 8 a 17. Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 17. E quero que você, assim como eu, a partir desse momento, olhe cada vez para esse sinal e entenda: Deus está falando comigo. Deus está mostrando o seu sinal visível para mim. Isso não é só um fenômeno, isso é Deus falando conosco. E assim nos diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais
será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é um sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para que todas as gerações futuras, isso nos inclui, o meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Olhem para mim agora, ainda de pé, pensem comigo, meus irmãos. Talvez você já tenha achado muito bonito um arco-íris. Você tenha olhado assim, que coisa linda, perfeita, da natureza, que fenômeno fantástico. Talvez você já tenha olhado para o uso do arco-íris como um símbolo LGBT e tudo mais, ou para um símbolo de questões infantis. Mas algumas vezes você pode ter olhado para esse sinal e se esquecido, ou não se dado conta que Deus está olhando para ele. E Deus está dizendo: eu olharei para ele. No mesmo momento em que eu olho para esse sinal, o Senhor olha, e ele se lembra da aliança que ele tem conosco. Quantos podem dizer amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu sei que grande parte das histórias estão narradas ou escritas no livro de Gênesis podem ser consideradas por alguns como fábulas ou como histórias difíceis de serem cridas, porque são fantásticas, são assim, não só das suas magnitudes, mas também dos seus detalhes, fora de tudo aquilo que nós possamos considerar como normal. Mas quando eu olho que o próprio Senhor Jesus Cristo faz referência à situação de Noé, como foi nos dias de Noé, quando nós percebemos que lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, há também uma referência clara sobre essa questão dessa história, dando esse caráter de historicidade. Quando nós olhamos no livro de Pedro, 2 Pedro, falando que Noé é considerado o pregador da justiça, e fala ali de juízos de Deus. Quando nós olhamos para evidências arqueológicas, em vários lugares do mundo, onde há sinais claros de um grande cataclisma, de um grande evento aparentemente natural, que coloca em lugares muito altos objetos, sedimentos que poderiam ser encontrados somente no fundo dos mares. E quando nós olhamos o relato em diversas culturas, muitas culturas diferentes, isoladas, tinham relatos de um dilúvio e da salvação de uma família através de um barco. Inclusive, nações indígenas brasileiras isoladas, ao serem encontradas, elas tinham esse relato. Quando nós olhamos para essas coisas, e a despeito de todas elas, que podem nos dar uma confirmação, uma segurança, além disso, nós olhamos para a palavra do Senhor inspirada, e percebemos que o Senhor faz registrar, pela ação do Espírito Santo, essa história que fortalece a nossa fé. Não é uma história simples, comum, apenas uma história de que um homem juntou um monte de animais, colocou numa arca, e nós podemos fazer teatro e coisas lindas com as crianças. Mas é um sinal da aliança de Deus com os homens, e um sinal de que Deus decide resgatar o seu povo, para que da linhagem desse povo pudesse vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus vai se relacionando com o seu povo através de alianças, mas esta é a primeira vez na palavra do Senhor que aparece essa expressão aliança, aparece essa expressão pacto,
que Deus, mais uma vez, assim como fez com Adão, assim como ele fez depois da queda, depois ele faz agora com Noé e com a sua família uma aliança que nos alcança. E nós temos um sinal visível de Deus para fortalecer a nossa fé. No livro de Gênesis capítulo 6, fala-se da corrupção da humanidade. O que não é novidade, nós vemos isso nos nossos dias e vamos ver isso enquanto nós vivemos. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Nada de errado nisso, a menos que nós olhemos para essa expressão filhos de Deus como os descendentes de Sete, que substituiu Abel. Eram os setitas, daqueles, a linhagem santa de Deus, os guardiões da mensagem de Deus e do pacto, que deveriam seguir com essa pureza, para que pudesse ser continuamente transmitida essa mensagem, essa aliança com Deus, e nós pudéssemos receber o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Mas a descendência dos homens, que aqui é entendida como os cainitas, são os descendentes de Caim, havia uma mistura. Os homens de Deus casavam-se com mulheres que não eram de Deus, e de alguma maneira se corrompiam nos seus costumes e na própria visão da fé em Deus e da aliança, e se perdiam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. É óbvio que Deus não teria nenhum problema se fosse simplesmente uma questão desse que se casa com aquele. Era algo muito mais sério, do ponto de vista de todo o propósito eterno de Deus para a redenção da humanidade. Por muitos anos eu acreditei que esse texto se referia, que ele só viverá 120 anos, que Deus estaria reduzindo aquelas idades de 900, 700 e 500 para 120. É como se fosse uma redução. Olha, vocês viviam 500, agora vocês vão viver 120. Mas não é disso que o texto está falando. Se nós observarmos textos posteriores, nós vamos perceber que outras pessoas continuam vivendo, tendo essas vidas tão longas. O que Deus está dizendo aqui é que havia um prazo. Daqui a 120 anos, eu falei dias, né? Daqui a 120 anos haveria um juízo. Foi o tempo da construção da arca. Foi o tempo para que houvesse o arrependimento. Foi o tempo para que houvesse o juízo de Deus. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá. O Espírito de Deus luta contra isso, porque há um propósito eterno de Deus. E ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, lhes deram filhos, e foram homens, heróis do passado, homens famosos, e assim o texto vai descrevendo todo aquele estado de coisa. Essa perversidade vai aumentando, Deus olha para isso, e o texto que Noé, melhor dizendo, Moisés escreve sobre Noé, porque ele estava preparando o povo para tomar a terra prometida, e ele queria que esse povo ali nas planícies de Moabe tivesse condições de olhar para aquele povo do outro lado e tivesse clareza de que não eram pessoas com as quais eles deveriam fazer aliança, pudesse ter clareza de que Deus estava no controle da história desde o início da humanidade, que aqueles que estavam para além do Rio Jordão eram pessoas desta outra linhagem, desse outro caminho, dessa outra escolha de vida. E ele demonstra aqui que Deus, naquele momento, é óbvio que Deus poderia ter resolvido isso de outra forma, mas ele repete o início de toda a questão da humanidade. É como se Noé fosse o segundo Adão. O dilúvio representa o juízo final. A arca representa a salvação em Cristo Jesus. E Noé é o pregador da justiça. A Noé, porém, o Senhor demonstrou benevolência. É claro que Noé também era um homem pecador, porque todos pecaram, desde o início da humanidade. Mas Deus mesmo coloca fé no coração daquele homem. Deus mesmo separa e faz uma aliança com a sua família, Noé, a sua esposa, os seus filhos, e aqui
há uma repetição dos nomes dos seus filhos, Sem, Cão e Jafé, para que depois Deus possa, através desses 3 homens, definir todo o restante dos destinos da humanidade. De Sem vem os semitas, que são os guardiões desta verdade. De Cã vem depois os cananitas, os camitas e depois os cananitas, que são aqueles que fazem opção, ou melhor, oposição ao reino de Deus. E nós devemos nos lembrar disso, meus irmãos, que todos os dias da nossa vida nós somos confrontados com essa realidade. Mesmo nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, mesmo nós que somos regenerados para o dia da redenção, mesmo nós que recebemos o Espírito de Deus, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa e fazemos escolhas mais parecidas com as escolhas dos cainitas, e às vezes não fazemos mais escolhas como os setitas ou os descendentes de Sete. Mas Deus promove ali esta coisa miraculosa que é a construção de uma arca. Deus dá a Noé uma tarefa de durante mais de 100 anos, 120 anos, construir um barco onde não havia nenhuma possibilidade de inundação. Que coisa mais bizarra. Aquele homem ali construindo e pregando. Lá em 2 Pedro vai nos falar que ele foi considerado o pregador da justiça. E devemos pensar que foi um pregador supostamente fracassado, né? 2:8. E não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E ele pregou para que Deus pudesse mostrar que não há possibilidade, não há nenhuma possibilidade de alguém ser bom o suficiente para agradar a Deus, senão pelo próprio movimento de Deus. Deus poupa Noé, poupa os seus filhos. Interessante que nessa conta aí das 7 pessoas, Deus poupa os animais. Nós podemos começar a fazer imaginações de como é que poderia caber tudo isso na arca. Obviamente é algo miraculoso, mas é muito mais plausível de que todas as lendas que existem no mundo desse grande dilúvio, porque ele tem mais proximidade com a realidade. E depois que saem da arca, é interessante que quando Deus descreve o dilúvio, diz que abriria as comportas do céu e abririam as fontes dos abismos. Se nós pensamos na criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus vai organizando o caos e faz a separação entre a terra, a porção seca e as águas. O nosso planeta é a maior parte de água. Se nós pensarmos sobre os grandes aquíferos que nós temos, inclusive debaixo do cerrado, nós vamos ficar impressionados com a quantidade de água que existe subterrânea. O dilúvio não foram só chuvas de 40 dias e 40 noites. Deus abriu as comportas do céu. Deus permitiu que jorrassem de todos os lugares água, que pudessem cobrir. Alguns dizem que todo o planeta, outros dizem que todo o mundo por onde haviam espalhados os homens naquele mundo conhecido da época. E Deus manda que Noé escolhesse alguns animais. Deus os mandaria para ele, mas 7 pares dos animais puros. 2 e um casal de cada animal considerado impuro. Isso de acordo com as questões cerimoniais que ele vai apresentar logo depois. Porque cada situação, cada coisa narrada aqui tem um propósito didático de Deus para nós compreendermos seu plano eterno. Então, quando ele faz isso, ele está preparando a saída de Noé da arca. Mais de 150 dias eles ficam ali simplesmente flutuando. Não havia leme, não havia piloto, não havia direção. Simplesmente flutuava até que Deus tomasse a decisão de tomá-los outra vez e de colocá-los a pé firme. E Noé usa, quando ele percebe que acabou a chuva, que o tempo passou, ele solta primeiro um corvo. E se pensarmos até, hoje poderíamos olhar para alguns, poderiam pensar como uma ave de mau agouro, mas não era uma ave considerada pura. Se pensarmos como aves que são como o urubu, imagina a quantidade de cadáveres, a quantidade de problemas que havia sobre a face da terra. Ele solta e o corvo volta, porque não era ainda o sinal de Deus visível para aquele tempo. Depois solta uma pomba,
que é o símbolo do Espírito Santo. E essa pomba voa e volta com uma folhinha de oliveira, demonstrando que já havia alguns lugares que estavam sem água cobrindo a terra. Tanto a pomba como a oliveira simbolizam o Espírito Santo. E depois ele solta outra pomba e ela vai e não volta mais. E aí ele abre outra vez e eles oferecem um holocausto ao Senhor. Da mesma maneira que Abel, lá no início, matou animais e ofereceu ao Senhor, Noé o faz agora. Porque aqueles animais que foram separados em quantidade maior, eles serviriam para alimentos logo depois do dilúvio. Porque até aqui não se falava se comer carne. Então o Senhor autoriza que se coma a carne dos animais e de tudo que estivesse ao acesso do homem. Mas Noé oferece um sacrifício ao Senhor. E quando ele oferece esse sacrifício ao Senhor, Deus se agrada sobremaneira daquilo que Noé fez. É como se Deus olhasse do céu e dissesse: esse é o sinal. Esse é o sinal que eu quero que vocês observem. Esse é um sinal de que pelo derramamento de sangue, nós vamos fazer um plano para a remissão dos seus pecados. Isso já tipificava a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Então, quando ele oferece isso, é exatamente esse momento em que nós lemos, em que Deus olha para ele, se agrada daquilo que estava acontecendo e faz essa aliança dizendo: nunca mais eu destruirei com um dilúvio. Essa situação do dilúvio, ele prefigura o julgamento final, o grande julgamento. As pessoas, imagino que estavam para lá e para cá, enquanto Noé construía a arca, pensando: lá está o velho doido, construindo esse barco. Imagina, falava aqui, falava lá, pregava para as pessoas, e ninguém lhe dava ouvidos. Ninguém lhe dava ouvidos. Deve ter sido muito difícil para ele e para a sua família. Mas ele não teve a condição de simplesmente tirar os seus olhos da promessa de Deus. Ele esperou algo que nunca tinha visto. Esse é o verdadeiro exercício da fé. Nunca tinha havido um dilúvio. Nunca tinham havido chuvas daquela forma. Nunca tinha havido algo que ele pudesse dizer assim: não, Deus vai repetir algo que já fez. E por essa razão ele se mantém firme. 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 120 anos. As orações que você fez esse ano, quantas delas, depois do primeiro, segundo, terceiro dia, a sua fé já estava enfraquecida? Dizendo: Deus não me responde. Deus não ouviu o meu clamor. Deus não está interessado no que eu estou pedindo a Ele. Eu não consigo ver o sinal visível de Deus. Pense nas suas orações. Pense no que tem pedido a Deus. Pense na sua fé. Na sua relação com Deus, é aquela relação em que você precisa ver primeiro para crer, ou se Deus te aponta um caminho e diz: esse é o caminho que eu desejo. E ainda que não hajam evidências concretas, ainda que não hajam condições de você avaliar o próximo passo, crendo, não por imaginações tolas, não por fantasias que a gente pode colocar no colo de Deus como sendo a vontade dele, mas muitas coisas que são ditas pela própria palavra, outras coisas que são demonstradas, porque o Senhor mesmo nos aponta, porque dá paz ao nosso coração e não está contra a palavra. E ele prosseguiu. As pessoas continuaram as suas vidas normais, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, iam para lá e para cá, como se nada estivesse acontecendo. Eu sei, e os irmãos também sabem, que muitas pessoas julgaram que esta pandemia era o grande julgamento, era o fim do mundo, que alguma coisa estava acontecendo para exterminar a humanidade. Nós sabemos, porque o próprio Filho de Deus nos diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, só o que sabemos é que a realidade será como a de hoje. Nós temos ainda ouvido todos os dias, nos noticiários,
Temos visto na TV, são 500, 700, são 1.000 mortes por dia. E as pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mesmo quando não estava acontecendo isso, a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, ela sempre será uma realidade. Pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana e pode ser daqui a 1000 anos. Isso não nos importa. O que nos importa é como Noé olhar para aquilo que o Senhor nos aponta e diz: prepara uma arca para ti e para a tua família. Prepare os teus, para que no momento certo vocês possam entrar, e estando protegidos no meu plano, na minha aliança, naquilo que proponho a vocês, vocês possam seguros flutuarem para a salvação. Queridos, quando nós olhamos logo a seguir para a história dos filhos de Noé, nós vamos perceber como Deus desenhou meticulosamente essa história. Como Ele preparou todo o caminho para que esse dia acontecesse. Para que pudéssemos entrar por aquela porta e louvar ao Senhor. Para que pudéssemos terminar o ano de 2020 com vida. E não somente vida física, mas vida espiritual. E na esperança de que o Senhor está conosco. Diante de tantas coisas, nós podemos olhar e pensar assim: o Senhor não nos abandonou, o Senhor não se esqueceu de nós. E se algum dia nós não olharmos para bênçãos, como aquelas que nós anotamos, pedimos, o Senhor nos respondeu, como aquelas que nós oramos aqui na casa do Senhor, como aquela que nós oramos nos quartos das nossas casas, nós poderemos naquele dia de tristeza, talvez um dia mais nublado, olhar no céu e ver o arco da aliança. Ver o arco da aliança, que insistentemente algumas pessoas querem dar outro sentido. E nós olhamos para a palavra do Senhor e diz: esse é um sinal que eu coloquei na aliança que eu fiz com vocês e com os seus descendentes e com as gerações futuras. Todas as vezes que eu olhar para esse sinal, eu me lembrarei. A partir do momento em que eu tive mais clareza disso, eu louvo ao Senhor cada vez que vejo o arco-íris. Não que eu possa achar que o arco-íris em si seja ele sagrado. O que é sagrado é a aliança de Deus para conosco. O que é sagrado e o que é santo é o nosso Deus. Mas nós podemos compreender que, como Isaías, no momento de dificuldade, no momento de grande sofrimento, no momento em que ele olhava para o seu país e não via governantes, ele disse o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Independente dos nossos governantes, nós temos que olhar e dizer assim: eu vejo o meu Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vejo que o meu Senhor reina. Eu vejo que o meu Senhor tem aliança conosco. Não foi somente aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Davi. É uma aliança comigo, com a minha família, com os meus filhos, com o povo de Deus que se reúne nesse lugar. Um sinal visível de Deus. Eu algumas vezes falo dessa minha experiência de fazer as anotações. Quero que os irmãos entendam que não é para dizer: eu faço assim, isso é bom, para demonstrar o que estou fazendo como uma forma de me mostrar. Longe disso. Eu estou compartilhando para que, se alguém quiser usar da mesma ideia, porque nós temos memória curta. Eu não sei quantas orações você fez esse ano que você não se lembra na semana seguinte, no dia seguinte. Nós cantamos muitas vezes: conta as bênçãos, conta quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando você anota, quando você grava, você faz alguma coisa e você olha para aquela lista enorme e fala assim: meu Deus, como o Senhor é bom para comigo, como o Senhor nos abençoou, como o Senhor nos poupou, como o Senhor tem sido generoso com o teu povo que se reúne nesse lugar para a honra e glória do teu nome. Abaixa a sua cabeça agora. Fale com Deus.
O desafio que eu te faço agora é revisitar as suas orações desse ano que se passou. Estamos chegando ao finalzinho de 2020. Eu tenho certeza que você fez muitas orações. Algumas delas talvez você nem se lembre, mas alguma delas você vai conseguir se lembrar agora. Eu creio que o irmão Leonardo vai louvar ao Senhor, e enquanto ele toca ou canta, você vai louvar a Deus pelas respostas que você teve. E vai pedir ao Senhor que aumente a sua fé para aquelas respostas que você ainda não tem. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões. Depositou tua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder. Vem. O segredo de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. Elo de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Amém. Nós sabemos que Deus é soberano. Quando nós estamos dando uma olhada no texto de Gênesis e percebemos que arrependeu-se Deus de ter formado o homem, parece que Deus errou. Parece que alguma coisa saiu ou fugiu ao controle. Isso é apenas o que nós chamamos de antropomorfismo, para nós entendermos alguma coisa sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus que nós não conseguiríamos entender. Sabemos que logo a seguir, a humanidade começa a se corromper outra vez, porque a natureza humana é má. Mas sabemos que Deus preservou uma linhagem santa. Daquela família de Noé, esse é o próximo passo que nós podemos ver nos capítulos seguintes. Deus preserva os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. De Sem, continua a linhagem santa, que era lá de Sete.
de Cã. Na verdade, essa é uma linhagem logo em seguida amaldiçoada. E daí vem os cananeus. E da linhagem de Jafé é que virão os gentios muito depois, que são aqueles que são trazidos para as tendas de Sem, que é quando Deus nos inclui, quando o apóstolo Paulo sai para chamar aqueles que estavam desgarrados e que não faziam parte daquele povo primeiro. Algumas pessoas saem por aí endeusando a nação de Israel hoje, usando bandeiras, como se aquele fosse o povo de Deus. Essa linhagem santa, ela segue até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali se constitui a igreja. Nós somos o Israel de Deus, nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles que seguem essa mesma linhagem. Faça essa escolha de jamais seguir pelos caminhos dos cananeus ou seguir por outros caminhos dos cainitas. Que todos os dias das nossas vidas nós possamos lembrar dessa aliança de Deus conosco e escolhermos a linhagem santa. Eu termino essa reflexão lendo outra vez o texto que li no início, sobre um sinal visível de Deus. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, nós, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. O arco-íris é o arco da velha aliança. Provavelmente daí vem aquela expressão, coisas do arco da velha. Vamos orar, meus irmãos, fiquemos de pé e vamos louvar a Deus por mais esse dia e por mais esse ano que se passou. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo porque o Senhor nos abençoou. Traz-nos à memória, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos deu. As orações que fizemos, ó Deus, traz-nos à memória para que possamos ter a nossa fé fortalecida. Para que possamos entrar daqui a alguns dias do próximo ano com mais fé do que entramos nesse ano, com mais esperança do que tínhamos. Não que o Senhor mudou, mas que nós possamos ter mudado um pouco mais, compreendendo a Tua aliança para conosco, compreendendo o Teu eterno propósito para conosco. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam com o povo de Deus, na Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos.